Será que nosso idoso está envelhecendo normalmente ou apresenta um quadro de perda cognitiva além do esperado para a sua idade? O termo comprometimento cognitivo leve é um estado de transição entre o envelhecimento normal e um quadro de perda cognitiva. A pessoa idosa pode apresentar dificuldades de memória, dificuldades para manter a atenção, não conseguir se expressar claramente, dificuldades de planejamento, de organização, entre outras. Já falamos sobre outros testes de rastreamento, como o de fluência verbal e o Mini-Mental, e no vídeo de hoje vamos falar sobre mais dois. Um deles, também adaptado para o português, é o MoCA, Montreal Cognitive Assessment. Esse teste avalia algumas habilidades cognitivas como atenção, funções executivas, memória, linguagem, habilidades visuoconstrutivas e orientação, que são todas essenciais para a realização de atividades da vida diária. Avaliação Cognitiva de Montreal, MoCA. Esse teste foi criado para detectar um comprometimento cognitivo leve e é mais um teste de rastreamento desses comprometimentos cognitivos. É feito de forma rápida, tendo cerca de 10 minutos de duração e pode ser aplicado por qualquer pessoa, qualquer profissional de saúde habilitado. É composto por um teste de trilhas, onde o paciente é solicitado a juntar números com letras. Por exemplo, o número 1 com a letra A, o número 2 com a letra B, o C com o 3 e assim por diante até a letra E. Há também a cópia de um cubo, a solicitação do desenho de um relógio, a gente pede para o paciente colocar 11 e 10, a nomeação de 3 animais desenhados, que sinceramente eu não gostei dos 3 animais escolhidos para compor esse teste. O leão, tudo bem, um leão. Um rinoceronte, não é todo mundo que conhece rinoceronte. Se a pessoa falar hipopótamo, tudo bem? Acho que não é considerado. E o terceiro é o pior deles, um dromedário. Quem é que sabe dromedário? Se a pessoa falar camelo, a gente considera? Eu acho que eu consideraria. No lugar do dromedário, eu teria colocado um peixe. Depois, o examinador lê uma lista de 5 palavras: rosto, veludo, igreja, margarida e vermelho. E pede para o paciente repetir essas palavras. Após 5 minutos, o paciente tem que se lembrar delas. O item seguinte envolve atenção. O examinador lê uma sequência de números: 2, 1, 8, 5, 4. E o sujeito deve repetir a sequência nessa ordem direta mesmo. Depois é um pouco mais difícil. O examinador lê 7, 4, 2 e o paciente tem que repetir esses números de trás para frente. 2, 4, 7. Difícil, né? Depois, o examinador lê uma sequência de letras e o paciente deve bater na mesa toda vez que ouvir a letra A. Esse é tranquilo. O item seguinte é igual ao teste do Mini-Mental. O paciente tem que ir subtraindo 7 a partir do número 100. O 93, todo mundo acerta. Se a pessoa tiver uma escolaridade razoável, certo? Depois, o 86 já é bem mais difícil, 79, 72 e para no 65. Como eu acabei de falar e como eu disse também no outro vídeo, é necessário considerar a escolaridade do sujeito antes da gente fazer qualquer julgamento. O teste de linguagem envolve a repetição de 2 frases complexas. A primeira eu não gosto, pois é de uma estrutura sintática que não se usa muito. A frase é a seguinte, a pessoa tem que responder: eu somente sei que é João quem será ajudado hoje. Difícil, né? Eu somente sei que é João quem será ajudado hoje. Mas como foi traduzida ao pé da letra, ficou assim. Paciência.
A outra é melhorzinha. O gato sempre se esconde embaixo do sofá quando o cachorro está na sala. Razoável, mas é uma frase complexa para ser repetida. Como teste de fluência verbal, pedimos ao paciente que diga em 1 minuto palavras que começam pela letra F. F de faca. Qualquer palavra serve e a gente espera que o paciente consiga pelo menos 11 em 1 minuto. No teste de abstração, pede-se que o paciente diga a semelhança entre 2 palavras. A gente dá um exemplo. Qual é a semelhança entre uma laranja e uma banana? A gente fala as 2 são frutas, certo? Então pergunta-se a semelhança entre trem e bicicleta. Tem que dizer meios de transporte. Entre relógio e régua. Eu diria que as 2 começam pela letra R, mas as 2 medem alguma coisa, certo? As 2 são objeto. Vamos ver o que a gente considera aí. Agora vem a evocação tardia daquelas palavras que foram repetidas. O que era mesmo? Rosto, veludo, igreja, margarida e vermelho. E por fim, semelhante ao mini mental, perguntas sobre orientação temporal e espacial, tipo que dia é hoje, qual é o mês, o ano, onde estamos, etc. A pontuação máxima é 30 pontos. Acima de 26 é considerado normal. Vale lembrar que esse teste não funciona como diagnóstico e deve ser usado apenas como instrumento de rastreamento, antes de se fazer uma avaliação mais detalhada. O outro teste, esse é bem rápido, é o Mini-Cog. É um teste de funções cognitivas que leva apenas 3 minutos para ser aplicado. O teste é dividido em 3 partes e ele funciona da seguinte maneira. O examinador deve falar o nome de 3 objetos, quaisquer objetos, e pedir para a pessoa testada repetir essas palavras. Pode ser qualquer coisa. Tapete, xícara, relógio, caneta, flor, etc. Depois, o aplicador vai pedir para o examinando desenhar um relógio também. Esse relógio é muito importante, o teste do relógio. Com ponteiros, não um relógio digital, com todos os números. E depois que a pessoa faz esse desenho, ela tem que ser capaz de repetir novamente os objetos mencionados na primeira parte do teste. Se a pessoa puder repetir as palavras, é provável que não esteja num processo de disfunção cognitiva. Já se ela esquecer de alguma, pode ser que haja algum prejuízo cognitivo leve. Mas esse teste pode ser repetido também. Vale lembrar que existem outras situações além da demência que podem causar disfunções cognitivas, como, por exemplo, a depressão e o hipotiroidismo. Isso encerra, então, o nosso tema sobre testes de rastreamento para disfunções cognitivas. Até a próxima!